Bom, então vamos lá, certo? Para o nosso capítulo 1, nossa aula de número... Capítulo 1 ou aula de número 1, tá bom? Então, na primeira aula aqui, vamos partir para a nossa parte de introdução, tá? Então, essa aula de número 1, esse capítulo 1 do nosso estudo, entre 10, ele vai trazer sobre ele, certo? O tema de axiomas de incidência e ordem, certo? Antes de entrar em si no tema, vamos fazer algo preliminar, beleza? Então, primeira coisa, né? Estamos estudando geometria plana, geometria euclidiana plana. Então, vamos saber o que seria a geometria, tá bom? Geometria é a parte da matemática, que estuda as figuras geométricas, que estuda as figuras geométricas e suas propriedades. Ok? Então isso aí é o que se diz o que é a geometria, tá bom? Essa parte inicial é um pouco mais, digamos assim, cansativa, porque eu vou introduzir vários, né, elementos que devemos ter, né, como base para o nosso estudo adiante, tá bom? Então, outra coisa que a gente vai bem ter que trabalhar muito é um negócio chamado princípios lógicos fundamentais. Então, o que são os princípios lógicos fundamentais, tá? Então, a segunda coisa que devemos ter em mente, claro, além do que é geometria, são os princípios lógicos fundamentais, que diz o seguinte: a lógica compreende, então qual a definição isso pra gente? Compreende um conjunto de regras, e princípios que orientam o desenvolvimento do raciocínio. O desenvolvimento do raciocínio, certo? E aí, o que seria esse, né, evento do raciocínio, tá bom? E aí, primeiro princípio que vamos ter. Então, primeiro princípio, certo? Chamado princípio da identidade. Então, o que chama-se, né, seria essa identidade, seria o nosso primeiro princípio. A identidade é que todo conceito é igual a si mesmo. Então, todo conceito é igual a si mesmo. Então, esse é o nosso primeiro princípio, tá bom? Segundo é o seguinte: princípio da não contradição. Princípio da não contradição. Então, o que é o princípio de uma não contradição? Se diz o seguinte: uma afirmação não pode ser verdadeira, e falsa ao mesmo tempo. Tá? Então, o nome do princípio, ele até mesmo já traz sobre si o que vai ser, né? Princípio da não contradição. Então, não posso contrariar.
ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Não pode ser ao mesmo tempo, né, a mesma coisa. Então, uma afirmação não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, tá? Matematicamente isso, né, é o que nós temos como princípio da não contradição. Um terceiro princípio, princípio do meio excluído. Do meio excluído, tá? Uma afirmação ou é verdadeira, uma afirmação ou é verdadeira ou é verdadeira ou é falsa, tá? Quarto princípio, princípio da razão suficiente. Então, princípio da razão suficiente. Então, o que é o princípio da razão suficiente? Toda causa possui um efeito. Os princípios parecem meio filosóficos e até são, né? A matemática em si, ela tem um berço muito, né, muito dentro da filosofia, das ideias, tá bom? Então, muita coisa parte da intuição e aí com isso vai fomentando aí entre matemáticos e construindo tudo que a gente vê hoje como matemática, tá bom? Então, outra coisa que a gente vai usar muito, um termo que a gente vai utilizar bastante, é o chamado proposição, tá? Então, proposição, o que é uma proposição, professor? Então, tem aqui o que é uma proposição. É toda sentença declarativa, que pode ser verdadeira, ou falsa, tá? Numa proposição, uma afirmação P implica, o que é implicar é que após da afirmação P vai acontecer. Então, isso é implicar em matemática. Implica numa afirmação que em símbolos, tá? Em símbolos, escrevemos assim, ó. Esse nosso implica, ele vai ter como símbolo, tá? Esse implica aqui, ó, implica. Ele tem como símbolo essa seta. Então, essa implicação vai para vocês. Quando ao acontecer uma situação, implica outra. Por exemplo, né? Se eu trabalho, então implica que eu tenho dinheiro, tá? Então, uma proposição é esse tipo de sentença aí, tá bom? Então, isso é uma proposição, tá ok? Então, vamos lá. Observações é a seguinte. Primeira, em geometria chamamos as proposições de propriedade. Então, em geometria chamamos as proposições de propriedades. Segunda coisa, seguinte, segunda observação. Em lógica, as proposições são de dois tipos. Primeiro, postulados ou axiomas, postulados. Então, ou axiomas, veja bem como é que estou nomeando as coisas. E a segunda coisa que nós temos também lá em lógica das proposições, certo? São os teoremas. Então, primeiro, postulados ou axiomas, e segunda coisa são os nossos teoremas, né? Então, vamos lá. O que a gente define, né? O que a gente coloca,
como axioma. São proposições aceitas como verdadeiras. Aceitas como verdadeiras, tá? Sem necessidade de demonstração. Sem necessidade de demonstração. Então, o que seria isso? Eu digo que é demonstração. E ele é aceito como verdadeiro. Não preciso provar que aquilo, né, existe, tá bom? Ou provar, isso é verdadeiro por conta disso. Então, né, quando a gente usa axioma, é só aceitar que a partir dali é verdadeiro. E o que a gente chama de teoremas, né? Então, o que é um teoremas? Teoremas é o que? São propriedades aceitas, são propriedades aceitas como verdadeiras, após sua demonstração. Então, tem que demonstrar, tem que provar que isso é verdade após sua demonstração. Ok? Por meio de axiomas, por meio de axiomas, ou teoremas, ou, no caso, teoremas já provados. Ou seja, um teorema é alguma coisa que eu tenho, mas só ele vai ser provado. E para eu provar ele, ou uso axiomas, que não precisa ser provado, ou coisas que já foram provadas, tá bom? E aí tem outra coisa chamada proposição inversa, certo? Então, o que é a nossa proposição inversa, tá? Proposição inversa é o seguinte: dada uma proposição, P implica que, admita-se que implica P, tá? Então é chamada proposição inversa, ok? Outra coisa também que nós temos são os conceitos. O que são conceitos, né? Um conceito, né, são ideias formuladas sobre determinado assunto ou objeto real ou objeto imaginário, tá? Objeto imaginário. Então, isso aqui é o que a gente recebe o nome de conceitos. São ideias formuladas, né, em cima de determinado assunto, objeto real ou objeto imaginário. Agora vamos para a parte de definição. Então, preste atenção que eu vou falar aqui em definição. E a definição é diferente de axioma. Axioma é algo que eu coloco como verdadeiro e não precisa nem ter ideia de nada. Ele, é isso aqui e acabou. Isso é um axioma, tá bom? O que a gente vai trabalhar agora é o chamado definição. Então, o que é uma definição? Definir um conceito. Então, definir um conceito, você definir uma ideia, definir um conceito é expressar o seu significado, por meio de palavras ou símbolos, por meio de palavras ou símbolos,
certo? Já definidos, existem conceitos nos quais não conseguimos definir. Não conseguimos definir. São eles os conceitos, são eles os conceitos primitivos, tá? Então são eles, deixa eu ajeitar só aqui isso. São eles os conceitos primitivos. Exemplo. Então vamos lá exemplificar aqui, ficar clara essa ideia. Triângulo isósceles. Então, triângulo isósceles é aquele que possui dois lados, iguais. Em matemática, iguais também eu escrevo como deixa eu escrever aqui direitinho, como congruentes, tá? Então, congruentes, certo? É uma coisa que iguais pra gente, né? Então, vamos lá sobre agora trabalhar o que seriam os conceitos primitivos. Então, assim, você tem a definição e o que não é definido, ó. Presta um detalhe aqui, ó. Definir conceito é expressar, né? Definir um conceito é expressar o seu significado. Então, lembra essa parte aqui, ó. Definir um conceito é expressar o seu significado por meio de palavras ou símbolos já definidos. Existem conceitos com quais não conseguimos fazer isso. Não conseguimos o quê? Definir. São eles os conceitos primitivos, tá? Então, serão conceitos primitivos. São conceitos que não possuem definição, né? São conceitos que não possuem definição. Não possuem definição. Professor, me dê um exemplo disso. Então, vamos lá. Um exemplo de conceito que não possui definição. Por exemplo, né, em geometria, nós temos conceitos primitivos, que não possuem definição, que é o ponto, certo? Reta e o plano. Eles são, por incrível que pareça, dito conceitos primitivos. São os nossos conceitos primitivos, tá bom? Você vai entender melhor, né? Para pensar, professor, não, mas eu na escola eu sei o que é um ponto, né? Mas você vai entender o que eu quero dizer com esses conceitos primitivos. Por exemplo, ponto. Então, podemos representar, né, ter uma ideia, representar com a ideia de um pingo. Então, um ponto é uma ideia de um pingo. Pingo mesmo, como eu faço aqui, ó. Pum, é um pingo, certo? Então, a ideia desse, né, desse conceito é esse, é um pingo feito em uma folha de papel. E representado com a letra I. Representado com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, vamos lá, né? Então, a ideia
é um pingo. Então, imagina, bota um pingo, aqui eu tenho um ponto A, um pingo, um ponto B, um pingo, um ponto C. Professor, por que você fala assim, um pingo é uma ideia? Porque é o seguinte, se você por acaso pegasse esse pingo e aumentasse, você pensa que já não é um ponto, não. Isso aqui é uma bola, é um círculo. Ou seja, por isso que é uma ideia. Tá? Então é isso que eu tenho, né, sobre o que é um ponto, tá bom? Da mesma ideia, a reta é um conceito primitivo, que é o seguinte, representamos a ideia de uma reta, então são ideias, a ideia de uma reta, a ideia de uma reta, como por exemplo, então vamos ter uma ideia, trazendo em si, para si aí um exemplo. Uma linha riscada, em uma folha de papel, e representamos por uma letra minúscula, certo? Então, essa é a ideia de uma reta, é um risco. Risquei, eu tenho uma reta, tá? Reta A, reta B, letra minúscula, tá? Então, o plano agora. Então, temos a ideia de reta, temos a ideia de ponto anteriormente. Agora, que seria a ideia de um plano. Podemos imaginar o quê? Então, podemos imaginar como uma região fechada, por exemplo, a folha do nosso caderno, ok? Porém, o plano se estende por infinitas direções, por infinitas direções, certo? E direções representamos com a letra minúscula do alfabeto grego. Representamos como uma letra minúscula do alfabeto grego. Então, tu imagina que aqui eu tenho fosse um plano, mas a gente pega água e derrama no chão, pronto, ali é um plano e se estende infinitamente, então, com a letra grega, tá ok? Minúscula, no caso, alfa, tá bom? Desenho isso aqui, mas tem isso aqui não. Tá? Então, feito isso, agora vamos trabalhar outra coisa. Posições relativa dos elementos primitivos. Posições relativas dos elementos primitivos. Então, aqui a gente vai acordar o seguinte. Quando eu falar a respeito de elementos primitivos dentro da nossa geometria aqui, certo? Geometria euclidiana, se você tem mais chave porque o nome é euclidiana, certo? Devido ao matemático de Euclides. Então, quando eu falar isso é porque eu estou trabalhando com ponto, certo? Reta e plano, certo? Então, vamos lá. Primeiro, negócio chamado pontos coincidentes. O que são os pontos coincidentes? É quando, né? Olha aí, ó, como é que eu vou escrever? Certo? Ou seja, esse ponto A é o mesmo cara que representa o B, certo? Escrevemos por A igual a B, tá? Pode botar
aqui como fosse de equivalência. Então, o que são pontos distintos? Então, pontos distintos é quando acontece aqui, ó, tem A e tem um B aqui, que são dois caras distintos, e escrevemos como sendo, vou botar bem aqui, A diferente de B, tá bom? A diferente de B, tá ok? E aí, outra, pontos colineares. Então, os seriam nossos pontos colineares quando, certo? Pertencem à mesma reta. Então, quando pertencem à mesma reta, ok? Por exemplo, certo? Você tem aqui uma reta, você tem aqui uma reta, e aí você tem pontos que estão nela. Então, eu digo aqui que A e B são colineares, tá? A e B são colineares. E aí agora vamos ter outro conceito chamado retas coplanares. Então, o que seriam as retas? Pontos colineares, retas coplanares, tá bom? São retas que pertencem ao mesmo plano. Então, retas coplanares que estão no mesmo plano, certo? Aí tem o seguinte, tem um detalhamento sobre isso, onde elas são de três tipos, né? A relação entre elas podem ser as concorrentes. Então, as concorrentes se interceptam em um único ponto, se interceptam em um único ponto, certo? Aí nós temos as paralelas. Então, as que são as paralelas não se interceptam nunca. Não se interceptam nunca. 3. Coincidentes. Então, o que são as coincidentes? Ou também iguais. Então, coincidentes iguais tem o que? Tem todos os pontos em comum. Ok? Tem todos os pontos em comum. E, certo? Também temos aqui as retas, chamado retas reversas. Então, o que são as retas ditas retas reversas? Ok? As retas reversas estão em planos distintos. Estão em planos distintos, tá? Então, isso é conhecido como retas reversas, tá bom? Retas reversas, ok? Então, isso é toda a parte introdutória da aula número 1. Então, a gente tem vários conceitos de lógica, né, coisas primitivas e tudo. E aí a gente vai entrar, né? Lembra que o título da aula, a gente titulou como a aula fosse uma aula chamada aula de axiomas de incidência e axiomas de ordem. Então, a gente vai entrar exatamente, certo? Nessa parte aí, ok?